Olá, eu sou a professora TT e estou hoje aqui no canal TT Ensina para trabalhar com você formas de iniciar um texto. Você é aquele escritor pensa e repensa antes de começar um texto e tem dificuldade de planejar uma introdução? Se você se vê dessa maneira, com essa dificuldade, acompanhe esse vídeo porque hoje nós vamos trabalhar algumas formas de iniciar o seu texto. São 5 sugestões para você formular a sua introdução e organizar o seu texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual exigido pelo concurso do Enem. Acompanhe comigo até o final para você saber o que não pode faltar em uma introdução e como você pode organizá-la de maneira que o seu texto fique estruturado e você tem uma produção planejada, organizada, que coloca você no caminho da nota 1000 da redação do Enem. Vem comigo então! Desde sua primeira edição, o Enem exige um texto dissertativo argumentativo, ok? Isso quer dizer que na minha introdução é preciso que haja uma tese formulada a respeito do tema proposto naquele ano. Além disso, é muito importante que você tenha uma visão global do seu texto a partir já da introdução, para você se organizar e saber como produzir o parágrafo ou os parágrafos de desenvolvimento. Então, mãos à obra. Vamos ver aqui algumas formas para você planejar a sua introdução e pratique cada uma delas mais de uma vez. Você pode se identificar com alguma delas ou com todas elas e escolher aquela que melhor te satisfaz. E aí você vai ter uma tranquilidade maior para produzir o seu texto e conquistar a sua vaga na universidade que você tanto deseja. Sugestão número 1. Por meio de divisão de assunto. O tema escolhido foi a persistente exclusão social no Brasil. A primeira sugestão é você organizar a sua introdução por meio da divisão de assunto. Veja o tema, a persistente exclusão social no Brasil. Então você tem uma divisão para esse tema. Como assim divisão? Eu posso mostrar 2 lados, 2 posicionamentos a respeito desse assunto. E aí eu tenho já uma prévia do meu desenvolvimento. Como que eu posso organizar a redação já a partir da introdução. Percebe? Então vamos ler agora este parágrafo de introdução aqui no canal TT Ensina. Predominam ainda no Brasil 2 visões equivocadas sobre o problema da exclusão social. A de que ela deve ser vencida somente pelo poder público e a de que sua superação envolve recursos econômicos e esforços extraordinários. Experiências relatadas pelo jornal Folha de São Paulo mostram que o combate à marginalidade social em Nova York vem contando com intensivos esforços do poder público e ampla participação da iniciativa privada, ou seja, aplicável à realidade brasileira. Nós temos nesta introdução a divisão de assuntos já na primeira frase. Repare que o candidato empregou a ideia de que existem 2 visões equivocadas sobre o problema da exclusão social no Brasil. Então, na opinião dele, aqui ele já começa a endossar o seu próprio posicionamento a respeito do tema. Ele entende que há essas 2 posições equivocadas. Então, ele já vai desenvolver nos seus próximos parágrafos e justificar, exemplificar, praticando o intertexto, porque essas 2 posições mereceram destaque no seu texto e ainda deve mostrar por que elas são equivocadas. Repare que nessa introdução ele já aplica o intertexto, referindo-se à Folha de São Paulo, não é? E assim ele demonstra uma exploração do seu repertório sociocultural. No final da introdução, ele coloca que a realidade que ele apresenta é aplicável na sociedade brasileira. Logo, ele vai ter que explicar, explanar e mostrar que o que ele está escrevendo na sua introdução tem lógica. Então me conta o que você achou dessa dica. Há várias possibilidades para você começar o seu texto. Aqui são selecionadas algumas para ajudar você, porque o canal TT Ensina ele está com você no seu projeto de conquista de vaga para a universidade. Vamos agora a mais uma forma de você começar a sua redação no Enem.
Sugestão número 2 para você iniciar a sua dissertação argumentativa. Inicie com uma declaração inicial. Veja o nosso tema, legalização da maconha. Acompanhe comigo a leitura do parágrafo de introdução. Seria um grave erro a liberação da maconha no Brasil. Tal ação poderá provocar de imediato violenta elevação do consumo. O Estado tem grandes chances de perder por completo o já precário controle que ainda exerce sobre as drogas. Além disso, nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda, uma vez que já não funcionam sem problemas. O sucesso experienciado pela Holanda, por exemplo, não é garantia de que se reproduzirá no Brasil, onde as políticas públicas sanitárias, por exemplo, pouco se aproximam daquele país. A declaração inicial é a forma mais comum utilizada pelo candidato do Enem. É preciso, então, que você formule uma declaração clara, objetiva. Neste caso aqui, ela já contém a tese. Então, o que não pode faltar na minha introdução? Uma contextualização do assunto e a tese. Esses dois elementos são fundamentais. E um terceiro elemento é uma organização para o que você vai praticar, para o que você vai desenvolver nos próximos parágrafos. Então não deixe faltar isso na sua introdução. Entenda que você não precisa achar que você não consegue. Você não precisa ter essa autoimagem negativa de você próprio em relação à introdução. A cada introdução, colocada aqui como exemplo, você pode praticar com mais de um tema e desenvolver suas habilidades para contemplar as competências que o Enem avalia na redação e ir rumo à sua redação nota 1000. Então, voltando aí a essa introdução, você percebe que você tem aí já na primeira frase a tese, como eu já havia dito. Em seguida, o candidato desenvolve uma contextualização e pratica aqui o intertexto, correto? Como? Você percebeu? Como que ele explora aqui o seu repertório sociocultural? Através da citação da prática da Holanda em relação à legalização da maconha. Então ele mostrou aqui para quem está corrigindo o seu texto que ele consegue fazer seleção, associação, relação de argumentos, de fatos com o tema. Essa introdução vale para nós como um excelente exemplo, pois ela mostra pra gente aqui todos os elementos fundamentais, ok? Você gostou dessa ideia de iniciar com uma declaração inicial? Não deixe a sua insegurança destruir o seu sonho de conquistar a sua vaga. Conte com o canal TT Ensina. Vamos agora à terceira sugestão para você iniciar o seu texto. Como você pode fazer uma introdução de forma segura? Você pode formular o início do seu texto com questionamento. Você pode fazer um questionamento apenas uma frase interrogativa no meio da sua introdução. Não te aconselho a fazer um período só com uma pergunta, né? Por exemplo, se o tema aqui é o serviço de saúde pública no Brasil, não te aconselho jamais a fazer uma introdução do tipo: como anda o sistema de saúde pública no Brasil? Por que não? Porque nesse tipo de introdução de frase única com interrogação, perceba que não há os elementos fundamentais para você fazer uma introdução que vai garantir uma pontuação satisfatória para você. É preciso sempre o que a gente fala aqui no canal TT Ensina. Contextualize o tema, formule a sua tese e pratique o intertexto. Na introdução, ainda se organize para os parágrafos de desenvolvimento para você ter uma dissertação argumentativa a caminho da nota 1000, ok? Vamos ler agora essa introdução formada por questionamento. O sistema público de saúde tem seus pontos positivos, isso é inegável, mas os negativos sobressaem para pacientes que chegam a perder a vida à espera de atendimento ou em procedimentos precários. Será que é com novos impostos que a saúde pública melhorará no Brasil? Os usuários em geral mostram-se insatisfeitos com os altos tributos pagos ao governo. A cada ano, são inúmeros os contribuintes lesados por impostos para alimentar um sistema que só parece piorar em variados setores. Aqui o candidato formulou apenas uma pergunta. Perceba que ele não respondeu de imediato, que ele contextualizou, explorou um repertório sociocultural por meio do conhecimento da cobrança de impostos, da aplicação desse dinheiro no Brasil. Então ele mostra aí que assim o seu contexto está bem esclarecido, de modo a induzir o seu leitor a convencê-lo a ter a sua própria opinião.
E aí você pode se perguntar: professora TT, eu posso fazer mais de uma pergunta? Pode, claro que você pode. Não aconselho você a fazer mais de 3 perguntas. Por quê? Porque você deve responder a cada uma delas. Se você quer convencer alguém de alguma coisa, não deixe perguntas em aberto, porque a própria pessoa vai tirar as suas conclusões, sendo que na verdade você deseja convencê-la de que a sua opinião está correta, clara, ou de que sua opinião tem lógica. Então responda a cada pergunta colocada na introdução. Você pode ainda fazer perguntas no desenvolvimento, na conclusão, mas deve ter espaço para escrever a resposta de cada uma delas, principalmente na conclusão. Tome cuidado. Vamos agora para a 4ª sugestão de como você pode fazer a sua introdução do texto dissertativo argumentativo exigido no Enem. Você pode iniciar formulando o seu texto através da adjetivação e enumeração. O tema que nós vamos trabalhar aqui será a educação básica no Brasil. Acompanhe comigo a leitura do parágrafo de introdução do candidato. Equivocada e pouco racional. Essa é a melhor adjetivação para a política educacional da maioria dos estados brasileiros. Propagandas enganosas, salários indevidos, construções precárias, desperdício de merenda, corrupção compõem uma lista de imagens comuns na educação pública básica nacional. Para piorar o quadro, o Brasil teve péssimo resultado no último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, realizado. Olha só, o candidato já começa com uma adjetivação. O que é adjetivação, professora TT? Você pode relembrar, é a caracterização. Quando nós adjetivamos, nós caracterizamos. Nós apontamos qualidades ou defeitos. O aluno já começa com uma adjetivação equivocada e pouco racional. E aqui já endossa sua tese a respeito do tema que é a educação básica no Brasil. Então ele iniciou através da adjetivação. E o que é uma enumeração? É quando você seleciona uma série de ideias e coloca uma após a outra. Você enumera. Não necessariamente você precisa colocar números, ok? Então ele enumera. Vamos lá, enumeração? Propagandas enganosas, salários indevidos, construções precárias, desperdício de merenda, corrupção. Nós temos aqui uma seleção de ideias negativas para endossar a adjetivação colocada no comecinho da introdução que ele formulou, correto? Então, professora TT, ele precisa explicar cada um desses elementos? Ele pode explicar, mas também o candidato pode selecionar alguns dos pontos enumerados para destacar durante o seu desenvolvimento. Ressalto aqui ainda como que ele explora o seu repertório sociocultural para sua redação ir rumo à nota 1000 no Enem, correto? Essa é uma maneira bem diferente de iniciar a redação, concorda? Mas não menos prática, menos envolvente. Pratique e me conta o que você achou, quais foram seus desafios vencidos, quais foram suas dificuldades. Pratique e você vai perceber como a sua autoimagem vai crescer, vai melhorar. Você vai perceber que você consegue sim, como que você tem encarado aí a introdução dos seus textos, ok? Vamos ver agora mais uma sugestão de como você pode formular a introdução do seu texto. Siga essa sugestão: comparação de ideias afins. E o tema é o desenvolvimento da reforma agrária no Brasil. Leia junto comigo, professora TT, e depois nós vamos analisar a composição dessa introdução. Vamos lá? Entre o movimento pela abolição da escravidão no Brasil no século XIX e atualmente o movimento pela reforma agrária, podemos perceber algumas semelhanças. Como na época da abolição da escravidão existiam elementos favoráveis e contrários a ela, também hoje há os que são a favor e os que são contra a implantação da reforma agrária. Os dois movimentos, no entanto, foram imprescindíveis para a construção e consolidação do Estado democrático de direito que temos no país. Você percebe de forma clara as ideias afins? Por que tanto o movimento da escravidão quanto da reforma agrária são afins? Você consegue me responder? Vamos pensar juntos? São movimentos reivindicados pelo povo. Então aqui eu já tenho uma afinidade nas ideias. Ah, professora TT, eu posso colocar ideias que não são afins? Olha, não é o conselho do canal TT Ensina para você. Por quê? Vai ficar bem difícil
bem complicado você tentar unir ideias não afins. A própria colocação já indica que elas não têm afinidades. Então, como que você vai fazer para construir um posicionamento claro e objetivo de ideias que não se correspondem em determinados pontos para você construir um posicionamento lógico, ok? Você consegue localizar aqui na introdução qual é a tese explícita que esse aluno coloca? Você concorda comigo que ela está no último período de forma bem clara? Vamos reler? Os dois movimentos, no entanto, foram imprescindíveis para a construção e consolidação do Estado democrático de direito que temos no país. Repare que esta é a posição do candidato. Ele entende que esses dois movimentos contribuíram e contribuem para o endossamento do Estado democrático de direito no país. Esta é a tese dele. Então agora ele vai para o desenvolvimento, detalhar como isso se dá. Ele explora aqui todos os elementos fundamentais para uma introdução. Ele contextualiza, explora o intertexto e formula sua tese. Além disso, organiza o seu desenvolvimento. Ele faz o seu projeto de texto. Entendido? O que você achou dessa introdução? Você já se inscreveu no nosso canal, no TT Ensina? Se inscreva, faça sua inscrição, ative as notificações e veja vídeos como esse que vão ajudar você a ir rumo à redação nota 1000 no Enem. Conte com a gente. Mate a minha curiosidade e me fala com qual das sugestões de como fazer uma introdução você mais se identificou. Eu quero saber quais foram as suas facilidades e suas dificuldades. Não deixe de treinar cada uma delas até você descobrir qual é aquela que vai te dar mais segurança, que vai reforçar uma autoimagem positiva para você conseguir a sua vaga. Conte com a gente!